que eu dizia que a Bia fez um resumo muito completo da despedida de Donald Trump em relação ao mundo, basicamente, né, Bia? Aquela imagem é uma imagem que revela muito da atitude dele em relação ao resto do mundo, e aí eu não diria, e esse é o ponto talvez central que acontece, que tem acontecido, é Trump rompendo com aliados, não é apenas com os inimigos, com os adversários, com o Irã, com a China, não. É ele, obviamente, rompendo, ou pelo menos redefinindo a relação dos Estados Unidos com aqueles que são os seus aliados mais tradicionais, basicamente o G7. Então há muita expectativa para saber de que forma ele vai voltar a esse G7. Um G7 que, como você colocou, e que a Bia bem citou, tem um grande desafio. A declaração final. Existirá ou não uma declaração final? Há ainda espaço para uma posição de consenso hoje dentro do G7? E aí, o que existe, pelo menos uma expectativa, é de que o governo do Canadá seja um pouco mais hábil. De que forma? Não teremos uma declaração final. O que nós teremos é um resumo das discussões. Ou seja, resumo da discussão é dizer, eu disse isso, a Bia disse isso e a Natália disse aquilo. E ponto final, sem chegar a nenhum tipo de conclusão. E, ao mesmo tempo, você evita que a negociação ou que a reunião entre em algum tipo de colapso ou impasse. É uma saída, mas é uma saída que também revela, obviamente, uma fragilidade hoje da aliança entre americanos e os seus principais parceiros no mundo. O campo de golfe é para ver se aquela criança mimada, de vez em quando, vai se distrair enquanto os adultos na sala tomam conta do mundo. Muito interessante ter esse destaque que os analistas estão trazendo aqui de como que vão se dar, para a gente entender um pouco o clima dessas discussões, né, Jamil? O presidente Lula está embarcando também para ir como convidado nessa reunião. O que a gente pode esperar de posicionamentos do presidente Lula quanto a esse conflito de agora, mas também sobre questões envolvendo Ucrânia e envolvendo negociações e pautas brasileiras também? Tem uma situação curiosa em relação ao Lula e ao G7. O Lula é provavelmente o líder com o maior número de participações no G7 entre todos os que vão estar no G7. Se eu não me engano, é a 9ª ou a 10ª vez que o Lula participa do G7. Claro, nenhum desses outros líderes participou num nível, vamos dizer assim, num número tão elevado. Claro, ele não participa da reunião central, ele participa no dia seguinte, no caso na terça-feira, junto com os outros convidados. Quem são os outros convidados? Dessa vez a África do Sul, se eu não me engano a Coreia do Sul e alguns outros países que o Canadá teve, vamos dizer assim, a liberdade para convidar. Agora, primeiro, ou pelo menos o que nós ouvimos do governo brasileiro, é de que Lula vai dar a real. Foi com essas palavras, inclusive, que nossas fontes explicaram o tom que Lula vai utilizar. Ou seja, dar a real significa, claro, sem citar o nome de Donald Trump ou de outro líder, dizer, olha, isso não funciona, isso não pode ser feito, isso é uma violação, basicamente, dos princípios do multilateralismo, vai denunciar, sem dúvida nenhuma, a situação em relação às mudanças climáticas, vai fazer uma convocação para que todos os líderes do G7 possam ir à COP30 no Brasil no final do ano. Então, vai colocar, segundo pelo menos as nossas fontes, vai colocar todos os temas sobre a mesa no momento em que todo o G7 estará reunido, mais os convidados. Isso significa que vai ser a primeira vez que Lula estará diante de Donald Trump, fazendo muitas das acusações que o próprio Lula já fez ao longo aí das últimas semanas, dizendo que o mundo não tem dono, que o mundo não tem xerife, etc. Vamos ver de que forma que Lula vai colocar isso num discurso amanhã. São sempre discursos muito restritos em termos de tempo, mas, obviamente, vamos ver qual é a direção dessa mensagem. Um outro ponto também é fundamental dessa viagem. Não está prevista nenhuma reunião bilateral entre Lula e Donald Trump. A nossa apuração é de que não houve nenhum pedido, nem por parte do Palácio do Planalto e nem por parte da Casa Branca. Ou seja, de nenhum lado houve interesse em ter nenhum tipo de reunião. Lula vai ter, sim, uma reunião com o primeiro-ministro canadense, vai buscar uma reunião, na verdade, com o novo chanceler da Alemanha. Há um pedido de Zelensky para uma reunião com Lula.
vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos dias. Mas o que nós sabemos, pelo menos por enquanto, é de que não vai haver uma reunião bilateral. A minha expectativa, pessoal, é como vai acontecer um eventual aperto de mão entre Donald Trump e Lula durante a reunião da terça-feira. Será que ela vai acontecer? Qual tipo de interlocução vai acontecer? Um último detalhe aqui, Natália, que é talvez interessante. Lula recebeu o Milei para o G20, né? Houve o aperto de mão, houve aquela foto também, como a Bia citou, falando de fotos, aquela outra foto que é absolutamente reveladora, com os dois absolutamente com uma cara fechada, tanto Milei quanto Lula. Agora, Milei ofendeu o Lula, trouxe o debate para uma questão muito pessoal. Trump, até agora, não fez isso, né? Por enquanto, Trump não fez nenhum tipo de declaração em relação vamos dizer assim, a um indivíduo, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, vamos ver. De repente, nós temos aí uma surpresa, um aperto de mão entre os dois.